documentário Amazônia em Traços nasce do encontro de gerações. Mais de 60 artistas visuais reunidos em uma grande celebração da cultura amazônica. São mestres da arte, jovens talentos, desenhistas, pintores, ilustradores e criadores que carregam em suas mãos a força da identidade tucuju. Aqui a arte se torna ponte, conecta passado, presente e futuro. Mostra que a cultura cresce quando artistas caminham juntos. Em cada quadro existe uma verdade, em cada artista existe uma batalha vencida e em cada traço existe Amazônia, porque a arte amazônica não pede licença para existir. Ela pulsa, ela resiste, ela emociona. E hoje, mais do que nunca, a palavra de ordem é união. Que o nosso centro histórico de Macapá já não existe mais, né? Parece que nós não temos o hábito de guardar e preservar a nossa memória, mas quem tem garantido esse resgate são vocês através das suas telas. Andando por caminhos nunca antes trilhados. Nós não tínhamos escola, nós não tínhamos televisão, não tínhamos YouTube, não tínhamos internet. O cara que me ensinou lá na Cândida Portinari, ele dizia assim: Damasceno, tu quer ser destaque? Não copia o trabalho de ninguém. Faz o teu trabalho. Se o daquele cara é bonito, deixa o trabalho dele bonito. Entende? Faz a tua criação. O artista que tem esse dom também não só de fazer arte, mas também de persistir. Isso é importante. E o melhor desse espaço aqui maravilhoso, com toda essa energia, que aqui não tem bandido, só tem artista. Muito obrigado. Militando na área de eventos sociais, jornalística e hoje mais na área cultural e paisagística, né? E a gente vem caminhando nessa pegada há muito tempo já, dentro das artes visuais, e é uma paixão, é meu estilo de vida, é o que eu ganho para viver, é dentro da fotografia. Eu sou Erivelto Maciel, artista plástico também do estado do Amapá, de origem indígena, e a gente vem trabalhando com experimentos de resinosos da Amazônia. Nós fazemos nossas próprias tintas, nós criamos imagens e nós criamos nuances através de piperáceas condimentadas e não condimentadas da Amazônia e outros tubérculos também que nós temos conhecimento que temos resinosos naturais. Então, sendo assim, nós partimos enveredando por caminhos de descobrimento de trabalhos com alternativas para esse fortalecimento da linguagem do trabalho da Amazônia, mas também nós temos exposições em todo o território nacional, quase todo o território nacional, combinando com o Salão Negro do Congresso Nacional, convidados pelo eminente senador Sarney, e agora também estamos convidados através do atual presidente do Senado para retornarmos com resinosos da Amazônia. Mas nós temos um trabalho maior, sou autor do Brasão de Armas do Estado do Amapá, e combinou em colocarmos também o nosso nome na bandeira do Estado da União, porque o Estado da União compõe a bandeira do Estado da União compõe diversas constelações. E a nossa constelação está colocada na Ursa Maior. O Amapá está representado pela estrela
está próximo da constelação da Ursa Maior. Eu me chamo Priti Araújo, sou artista visual aqui do Amapá. Eu já tenho 5 anos de carreira na história, ou até mais se duvidar. Eu amo muito pintar paisagens, retratar animais, a natureza é uma coisa que me apaixona muito. E eu sempre gosto de estar retratando nas minhas obras. Se eu tô alegre, se eu tô triste, se eu tô animada. Então, eu gosto muito de estar retratando através dos animais e da natureza nas minhas obras. Porque quem vê, não vê apenas um animal, vê cores, vê sentimento, vê história. Então, eu gosto de estar trazendo isso nas minhas obras. Eu sou o Wagner Ribeiro, eu sou artista plástico amapaense. Eu milito nesse segmento, né, das artes visuais há 30 anos. Então, a gente conseguiu esse espaço, que agora esse ano, em julho, vai fazer 13 anos, e a gente tem feito aqui esse trabalho, né, com os artistas, valorizando, né, a arte. Então, esse espaço aqui é um espaço que expõe o artista, entendeu? Eles vêm aqui, expõem as suas obras e vendem. Então, a gente começa a fazer esse trabalho com mais intensidade agora, né? A gente sempre teve essa credibilidade com o poder público, essa parceria que é importante para a gente, né? Então, eu estou aqui mais ou menos há 13 anos, né, com essa galeria. Então, a gente vai partir agora desse momento, a gente está reativando algumas relações e a gente vai intensificar esse trabalho que valoriza o artista amapaense, principalmente o artista plástico. Mas aqui agrega também outros segmentos, né? A gente tem feito aqui trabalhos com a literatura, com o teatro, com a dança, né? Então isso é importante. Então já não é mais só uma galeria de arte. Aqui é um espaço cultural onde agrega outros segmentos. Olá, sou Geriel Luz, artista plástico amapaense. Tenho desenvolvido o trabalho já há mais de 30 anos de carreira. Então, criei um estilo próprio, né? Esse estilo foi algo assim que foi primordial dentro da minha carreira. Foi um estilo que desenvolvi pensando na Amazônia, pensando na riqueza que nós temos como Amazônia. Depois de um tempo, eu criei em 2008, depois de um tempo, adotei o nome de Pop Art Tucuju. Então, mas desde o começo mesmo eu fui pensar que eu poderia trazer uma coisa diferente para as pessoas me conhecerem. Porque no início da minha carreira, lá no começo, eu produzi muitas obras, as paisagens. Então essas paisagens elas foram essenciais, como técnicas, né? Eu utilizava técnicas de profundidade, então eu tinha um livre acesso na produção, só que aquilo tudo não deixava com que as pessoas pudessem saber que aquilo era meu. Então, o nascimento da Pop Art Tucuju foi justamente isso, fazer com que fosse uma identidade. Então, essa identidade justamente criei e ela foi expandindo, foi alcançando outros lugares, outras cidades, outros países. Hoje eu tenho trabalho espalhado fora do Brasil e tem lugares como Estados Unidos, Tailândia, França, Portugal. Então, correu do meu propósito de estar só aqui, foi muito além do que eu queria. E 30 anos de carreira, 32 anos de carreira, foi algo assim, uma construção muito, muito complicada, muito difícil, desafios,
lutas, coisas que qualquer uma pessoa teria desistido da carreira. Enfrentei muitos problemas, inclusive o principal, né, o financeiro. Então não tinha a mínima condição de sustentar o meu trabalho. Minha mãe não tinha condição, não tinha como pagar meus estudos no Cândido Portinari, meus materiais. Então as coisas foram ficando assim bem estreitas, ao ponto assim de chegar a pensar em desistir. Mas apenas pensei, né? Ainda bem que apenas pensei e não agi, porque o meu coração sempre foi voltado para a arte. Além de pintor, desenhista, eu sou muralista, fotógrafo, filmmaker, piloto de drone. Então, assim, muitas coisas vieram depois de ter me envolvido muito com a arte, né? Olá, me chamo Vivalda Lacerda, adotei o nome de Viva, porque existe o Viva no meu nome, eu gosto da palavra que tem poder, que é a essência, né? E sobre a minha experiência com arte. Comecei a trabalhar com arte em 2009, me formei na Universidade Federal do Amapá e sou professora de arte, sou especialista em metodologia do ensino de arte. E ultimamente venho trabalhando com a ideia de ser uma artista plástica, que na verdade se concretizou, né? Trago várias tendências à tona, trago expressionismo, trago figurativismo, gosto muito de trabalhar as questões da ancestralidade, trazer à tona esse espírito ancestral para a nossa atualidade, com um estilo diferenciado, trago a força da mulher indígena, e eu gosto muito de fazer isso, essa representatividade. Então, a minha experiência com arte também, que trouxe mais a vontade de expor, de colocar à tona, de trazer as minhas obras, a questão foi as minhas viagens. Comecei a trabalhar viajando pelo estado do Amapá e as histórias contadas, as histórias vivenciadas fizeram com que eu tivesse essa vontade de colocar, de mostrar a minha arte. E é isso, muitas histórias. São histórias, na verdade, que fazem querer estar perto, querer conhecer. Então, ouvindo as histórias, eu comecei a estudar sobre. Então, depois de estudar, eu comecei a pintar essas mulheres. E o que me chama mais atenção são os olhares. Então, busco fotografias, busco os olhares e eu gosto de colocar um olhar à tona, trazer esse olhar. Um olhar de tranquilidade, um olhar de serenidade, um olhar de poder. Olá, meu nome é Márcio Brasil, sou fotógrafo, tenho 52 anos. Apesar de expor desde 2023, eu já tenho a fotografia comigo há muito tempo. Sempre essa paixão se começou com a ideia do registro, né, de poder ter a parte histórica, documental da coisa, e depois enveredou, cresceu a partir do momento que a gente começa a aprender a usufruir melhor do equipamento, a gente começa a entender linguagens, entender possibilidades, e aí aquilo que era uma pequena paixão arrebata a gente de um jeito fantástico. Eu gosto muito de trabalhar com paisagens urbanas, principalmente, mas a natureza também tem o seu atrativo e traz para a gente mensagens que são até difíceis de descrever. A minha maior inspiração é aquele momento, né? A partir daquele instante que você consegue retratar aquilo que é incomum, aquela imagem passa a ter um valor muito maior. Então é essa busca por esse momento que eu tento me estimular sempre a produzir mais. Eu não trabalho dessa forma restritiva. Aonde eu vou, eu levo a câmera e, como eu falei, estando no urbano ou no rural, na floresta, independente de onde eu esteja, sempre tem alguma coisa que vale o registro e vale ser eternizado. Olá, sou eu de Rocha, fotógrafo, e já sou filho de fotógrafo. Então meu pai era um fotógrafo e minha
inspiração na fotografia foi através do meu pai, que me ensinou a fotografar, aprendi a fotografar em casa. E já estou no ramo da fotografia. Na verdade, no meio da fotografia eu estou desde criança, né? Que meu pai sempre foi fotógrafo. Mas assim, para mim me dedicar mesmo na fotografia já depois de 24 anos, já quando eu voltei para casa dos meus pais. E foi daí que eu comecei na fotografia, que já foi aqui no estado do Amapá. Fotografando eventos sociais, como casamento, aniversário, essas coisas assim. Já trabalhei em revista, prestei serviço para jornal. E depois daí eu sempre tive uma paixão pela natureza. Só que nunca tinha a oportunidade. Sempre as coisas só vêm no tempo certo, né? E deu de um certo tempo para cá que eu comecei a fotografar natureza, pássaro, vida selvagem, paisagem, as coisas que englobam a natureza aí. Olá, eu sou fotógrafo Evandro Holanda. Eu trabalho com fotografia já há 15 anos, de forma assim profissional. Eu comecei a fotografar ainda na época do filme, né? Através dos filmes, mas era tudo intuitivo. Eu não conhecia as técnicas fotográficas, né? E a partir dos cursos que eu comecei a fazer de fotografia, eu descobri o mundo da fotografia, o quanto é maravilhoso. Na verdade, eu comecei na fotografia, eu sou, além de fotógrafo, sou professor. A minha profissão oficial é professor, né? Então, dentro da fotografia, dentro da educação, eu fazia alguns trabalhos na área fotográfica, tanto de fotografia, de tratamento de imagem, quanto tratamento de vídeo. E nesses tratamentos de imagem eu utilizava software, e aí eu vi, sabe, quanto era maravilhoso fazer esse ajuste na imagem, né? Melhorar a questão das luzes, do balanço de branco. E aí eu comecei a fazer criar minhas próprias imagens, né? Criar meus próprios cliques. E através de uma viagem que eu fiz para a Amazônia, subindo o Rio Amazonas, eu consegui capturar imagens maravilhosas. E aí eu vi, sabe, o quanto é fantástico você mergulhar nesse mundo da fotografia. Além disso, eu faço as minhas próprias molduras de fotografia, tenho uma pequena oficina no fundo da minha casa, onde eu trabalho todo esse material da produção das molduras, a montagem dos quadros. Então, isso daí enriquece muito o nosso trabalho e também baixa os custos da produção das artes, das nossas obras, né? Meu nome é Og Rocha, eu sou fotógrafo, né? Sou artista visual, né? Eu sou fotógrafo, costumo dizer que eu sou fotógrafo porque eu nasci na fotografia, né? A minha formação é fotográfica, porque foi dentro de casa. Meu pai tinha estúdio, então a profissão do meu pai ele passou pra gente e eu peguei essa profissão até hoje. Mas quando criança ainda, com 12 anos, quando eu comecei lá atrás, eu chegava no laboratório, no estúdio, que a gente fazia foto 3x4, e eu pegava a foto do pessoal no meio tempo, enquanto não via ninguém, eu ficava lá, eu costumava desenhar as pessoas, ficava desenhando as fotografias 3x4 das pessoas, retratando as pessoas do céu. E nisso eu desenvolvi o desenho, né? Mais tarde, eu passo na Escola Técnica Federal, na época, hoje são os FPs, na época era a Escola Técnica Federal, na Escola Técnica Federal do Pará, e fiz mecânica, né? E eu sou formado em desenho mecânico, então veio o desenho técnico, né? E aí eu desenvolvi essas técnicas de desenho, de pintura, e sempre gostei de pintura também. Eu sou, na fotografia, eu sou muito influenciado por Cartier-Bresson. Na pintura é Van Gogh, que me influencia bastante. E eu cheguei em Macapá em 2000 e conheço o Grupo Urucum, que é um grupo de artistas visuais, um grupo de vanguarda, e onde aceito o meu trabalho, que é o trabalho de assemblagem, né? E daí eu já fui fazer exposição na Guiana Francesa, fui exposição lá fora e tudo. E eu ganhei minha primeira exposição individual aqui em Macapá em 2003, né? Com assemblagem, com pintura, com desenho, com
Durante as entrevistas, ouvimos histórias emocionantes, relatos de artistas que começaram com poucos materiais, mas com sonhos gigantes, memórias de infância, inspirações vindas das águas, das florestas, das ruas e do povo amazônida.